E vamos falar um pouquinho, então, sobre esta eleição. Vamos começar pelo básico, né? Dia e horário. Como é que vai ser, doutora? Já está estipulado, né? Data de votação. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. A data, faz tempo, né? Nós já sabemos aí que o primeiro turno é no dia 2 de outubro, segundo turno, se houver, no dia 30 de outubro. Houve uma unificação do horário, né? Nós estamos seguindo aí o horário de Brasília. Então, a eleição, no dia da votação, no dia da eleição, o horário será das 7 às 16. Isso é uma mudança importante, que nós temos que, então, chamar a atenção dos eleitores. Fecha horário uma hora de votação, mais cedo. Isso, exatamente, porque houve essa unificação com o horário de Brasília, então, das 7 às 16 horas. 16 horas vão fechar todas as sessões eleitorais e aí quem não estiver lá presente neste horário não vota mais. Exatamente. Importante esse alerta, né? Ainda que falte um tempinho para a eleição, né? Nesse ano são vários cargos também que estarão em disputa. Tem alguma mudança também sobre essa ordem? Em que ordem a gente vai depositar o voto? Então, isso é algo que nós temos que reiterar, porque causa uma certa confusão. Na hora de votar, lá na urna eletrônica, a gente tem que prestar atenção e ir alertando o eleitor para isso. Porque a ordem de votação será deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente por último. Às vezes é um pouco difícil memorizar isso, então por isso que a gente tem reiterado, né, essa ordem de votação, porque também se houver um erro lá na hora de digitar, isso pode invalidar o seu voto, então a gente até pede para vocês reiterar essa ordem de votação, reforçar diariamente isso. A gente pode levar uma colinha também, não é, pode, doutora? Sem problema Escrito no algum. papel para não se perder. Até a gente recomenda que leve, né? Para ir mais rápido também, não é? Nós temos locais de votação que temos menos sessões, né? Mais tranquilo, mas tem local de votação que é mais tumultuado. Então, a gente pede que o eleitor já vá preparado, né, com essa ordem aí, ou memorizado, ou faça uma colinha e leva para evitar qualquer problema no momento de votar. Muito bem. Esse ano a gente tem aí um reforço nas propagandas de internet. Já está acontecendo, inclusive, mas nesses meios oficiais como rádio, televisão, vai começar, salvo engano, dia 26, né? Isso, exatamente. A propaganda eleitoral ainda. Mas já está liberada na internet. Como é que está funcionando? São coisas bastante recentes, eu diria, dentro da legislação também, né? A campanha eleitoral está aberta oficialmente desde o dia 16, hoje acho que é 19. 16, né? E eu acho que, hoje em dia, o que mais causa preocupação e o que mais tem levado a campanha eleitoral é a questão da internet, né? Então, o que a gente pode dizer, basicamente, sem entrar em casos específicos aí? É livre a manifestação de pensamento pelo eleitor na internet, né? Mas ele tem que cuidar para não haver nenhuma ofensa à honra de candidato, né? Do partido e de coligações. E a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, tem que cuidar muito com a fake news, né? Fake news, eu digo que é um nome que a gente, com a evolução, a gente deu, mas é aquela mentira que a gente não pode ficar veiculando, replicando na internet. Se eu replicar uma notícia, se eu postar na minha rede social uma notícia falsa, sem saber que ela era falsa, eu sou responsabilizada de alguma forma, doutora? Olha, isso eu já vamos levar para o caso casuístico. Isso tem que ser visto o que foi replicado. Individualmente, cada caso é um caso. Mas para evitar o que o eleitor tem que saber, ele pode sim manifestar a sua... Tem livre manifestação de pensamento, mas ele tem que cuidar com excessos, né? Com esse tipo de ofensa à imagem do candidato, com a honra do candidato. Esses julgamentos todos acabam indo para a sua mesa, então a senhora não pode falar além, como a senhora já deixou claro. Não, em termos de eleições gerais, agora, o juiz que está aqui, no caso, eu sou juiz eleitoral aqui da 43ª Zona, a gente exerce poder de polícia, mas esses casos todos são julgados pelo TRE. Exatamente. Muito bem, vai tudo para Cuiabá, então. Exato. Muito bem. Urnas eletrônicas, elas continuam ainda levando a alguns pensamentos, né? Há pensamentos diversos, eu diria, né? O que nós podemos falar sobre o que permite, eu preciso fazer mais uma questão aqui ainda sobre a propaganda eleitoral. Vamos, doutora, vamos lá, tá. Claro. Em relação aos candidatos, partidos, eles podem fazer essa propaganda em páginas de internet
ou redes sociais, mas isso deve ser previamente informado à Justiça Eleitoral. Ah, sim, tem que ter um projeto para poder fazer esse Na verdade, plano de divulgação. Ele tem que informar previamente a Justiça Eleitoral para que a gente, né, acompanhe isso. Em relação ao impulsionamento, o impulsionamento visa potencializar essa publicação, o eleitor não pode fazer, né? O candidato pode fazer. Isso tem que ser identificado de forma clara, tá? Perfeito. Então, investimento pode... de recurso de campanha. Exato, né? Ele pode fazer, mas isso tem que ser identificado. Perfeito. Outra questão também que eu julgo importante a gente alertar em relação às mensagens, né? A resolução lá do TSE permite o envio de mensagens a eleitores, desde que eles sejam previamente cadastrados, que eles tenham previamente feito esse cadastro para receber mensagens, e que haja essa opção para que ele faça o descadastramento, se ele não quiser mais receber. Tipo uma mala direta, no caso, por rede social agora, mas tem que ser autorizada pelo eleitor. Aquele que vai receber, ele tem que ter feito o cadastro. Né? Se a pessoa se sentir de alguma forma incomodada, que providência ela pode tomar? Ele pode, se ele se cadastrou, ele pode fazer o seu descadastramento. Mas, né, eu recomendo que as pessoas procurem no site do TSE e do TRE. Nós temos inúmeros meios de levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Se estiver sendo além, se eu não quero receber e estão mandando, eu posso informar, então, fazer a queixa. A Justiça Eleitoral tem, inclusive, um aplicativo que chama Pardal. Por meio dele, a gente recebe essas informações de propaganda irregular e determina as providências que forem cabíveis e depois remete para o TRE. Muito bem. As urnas eletrônicas, então, doutora, como é que é essa situação? Tranquilo, seguro? É o que a Justiça Eleitoral coloca? As urnas eletrônicas ainda não chegaram, nós vamos... O TRE está organizando esse cronograma, nós vamos receber aí, provavelmente, até a metade do mês de setembro. O que eu posso dizer, né? Isso já foi amplamente divulgado pelo TSE, pelo TRE. Até hoje, as urnas eletrônicas foram submetidas a inúmeros testes, análises, ataques de hackers. E até agora... Resistiram fortemente. Ninguém provou nada. Então, eu Sim. digo que a gente não pode ficar jogando palavras em vão, falando que, olha, a urna não é segura e tal, se você não tem como demonstrar isso. Então, o que eu posso dizer... A gente já utiliza as urnas faz, acho que 25, quase 30 anos. É um processo consolidado. Consolidado, e a gente, cada dia mais, com o passar do tempo, a gente vai se aperfeiçoando, né, tecnologicamente. Então, eu não vejo motivo para essa preocupação. Sobre propaganda ainda, saindo da internet um pouquinho, aquela coisa dos santinhos e etc., costumam ser alertados partidos e candidatos. O que a gente pode falar sobre isso nesse momento? Sei que está um pouco fugindo da nossa pauta aqui, doutora, mas é importante porque às vezes as pessoas também podem vir a se sentir incomodadas aí com o assédio. Isso aí é a questão do material gráfico, né? E é permitido até o dia anterior à eleição, no dia 22. Mas aí até o Ministério Público tem trabalhado com isso por conta da poluição e tudo mais, né? Então, tem todo esse regramento na resolução do TRE. A gente recomenda que, antes de qualquer providência, as pessoas procurem lá a resolução para ver o que pode, o que não pode, data, limite e tudo mais. Mesmo aquelas propagandas visuais de cartazes, enfim, tudo isso tem uma delimitação legal, né, doutora? Exato. Essa questão que a gente vê muito nos veículos, né, que tem aquele adesivo. Isso. Ele também tem limite de tamanho, então... Antes de você decidir colocar, procure lá saber, lá no site do TRE, tem todas essas informações para a gente evitar problema. Mas, no geral, por enquanto, faz só 2 dias aí, sou resultado de parabéns, a gente está caminhando bem. Tranquilo, espero que continue até assim, tranquilo. Eu espero que assim continue, vamos dar o exemplo, né? Muito bem, muito obrigada, doutora, pelo Marlene, seu tempo. Só um assunto, acho interessante também a doutora esclarecer. Hoje nós estamos migrando muito para o digital. Carteira de habilitação digital, carteira de trabalho digital no dia da eleição. A pessoa precisa levar o documento físico os mesários aceitam de forma digital no celular e lembrar também que ela não pode levar o celular
na hora da votação na urna, né? Ele tem que deixar lá na mesa receptora, né? Na mesa que tem o aparelho presidente. fica lá fora, Exatamente. Porque ele não pode filmar, não pode fotografar a urna. A gente pede o e-título, que é um aplicativo que serve como um documento oficial. Se não tiver o e-título, a gente recomenda que a pessoa leve um documento oficial com foto, tá? Não serve certidão de casamento, certidão de nascimento, nada disso. O cidadão está dizendo aqui, doutora, se na hora da votação aparecer outro candidato ou até mesmo nulo, eu imagino que seja quando digitou o número que ele quis digitar. Diz que aconteceu com ele na eleição passada. Qual o procedimento? Nós vamos dar o treinamento para os coordenadores, para os mesários. Olha, é difícil falar porque ele vai estar lá na cabine sozinho, mas se ele verificar qualquer problema, ele tem que pedir uma orientação ali para o presidente da mesa, para saber qual o procedimento. Né? Cada caso é um caso, nesse caso, e vai ser julgado na hora. Isso a gente vai ter que avaliar na hora. Acho difícil, né? Às vezes a pessoa tem um equívoco na hora de digitar um número. Que digitou e Por apareceu. isso que a gente está reiterando. Cuidado com essa ordem de votação. Na minha cabeça, essa ordem não é muito lógica. Porque para o federal, estadual, senador. Exatamente. Daí você vai para governador, depois presidente. E se pode causar alguma confusão. Por isso que a gente tem reiterado. Cuidado com a ordem de votação. Se você digitar um número errado lá, vai dar problema. Seu voto, né, não vai ser computado. E também cuidado com o horário, gente, das 7 às 16. É o principal. A gente vai voltar a lembrar, a falar a respeito. Sim, claro. E a doutora sempre bem-vinda por aqui também. Eu agradeço a oportunidade.